passou? Eu passei por um desafio muito grande na vida, né? Que chegou um momento que eu estava ganhando dinheiro, estava tudo maravilhoso, lindo, só que dentro de mim eu senti uma insatisfação grande. E eu não conseguia nem reclamar para Deus, porque eu olhava para o lado, minha vida em relação ao que eu vim, de uma origem muito pobre, humilde e tal. Eu olhava para o lado, eu estava com casa, esposa, condições financeiras, empresa faturando. O que me projetaram, o que me falaram, cara, é isso que você precisa atingir, eu atingi. Só que me sentia infeliz. E aí eu fui buscar conhecimento, fui fazer treinamentos e tal. E o muito legal desses treinamentos que eu desenvolvo, que usam ferramentas de PNL e hipnose, é que faz você ter acesso a questões dentro de você que no dia a dia corriqueiro você não tem essa capacidade de desenvolver esse acesso a questões internas e pessoais. Quando eu vi isso, aí eu comecei a enxergar várias coisas. Faziam muito sentido para mim. Baseado num treinamento. Depois desse treinamento, eu fui buscar o que estava por trás daquilo. Que eram ferramentas de coach, PNL, hipnose. Porque, cara, quem sabe o que é melhor para você? O que é coach, na verdade? Sabe o que é coach? Coach é a arte de fazer perguntas. Que Sócrates já fazia isso lá atrás. Sim. Como é que funciona? Quem sabe o que é bom para você é você. Então o que o coach faz? Ele simplesmente te guia fazendo as melhores perguntas para você dar as melhores respostas. Só isso. Então quem sabe o que é bom para você é você. Hoje é lógico que está banalizado o processo de coach, porque os caras vendem coach na internet de R$50, né? Então, e não é só isso, né? Na época, quando eu me formei em coach, eu fiz o curso por várias instituições, era um coach raiz. Por que eu digo um coach raiz? Porque depois eles começaram a emocionalizar muito as pessoas, trazendo PNL junto com coach, deixando o coach com mais ferramentas, né? Eu fiz naquele processo que o coach era coach, sentar e fazer pergunta. A pessoa às vezes se emocionava, porque dependendo da pergunta ela pensa e, entendeu? Tem um choque ali. Mas nos treinamentos você junta tudo. Aí você pega tudo e junta. Mas isso é uma outra fase já, né? É outra fase. Você falou uma coisa muito importante agora, porque eu era crítico de coach, Sim. Às vezes. Por quê? Chegava alguém para mim e falava, olha, eu vou te ensinar, eu vou ser o seu coach. Eu falava assim, mas qual é a formação jurídica que essa pessoa tem, ou qual é a formação como economista que ele tem para fazer a mágica dar certo, né? E na verdade é isso, você foi extremamente sincero e preciso agora, quer dizer, o coach, ele não entende de uma matéria, ele entende da arte de fazer perguntas a você. Quem responde é quem entende a matéria. Exatamente, é isso. Então se eu vou fazer coach com um advogado, eu vou fazer perguntas para ele que vai responder, não sou eu. Então, coach... E que vai mostrar que o conhecimento dele está dentro dele. Aí ele vai começar a ter uma autoconfiança maior e vai ter sucesso. E é só o que está dentro dele que vai trazer a realidade do que é bom para ele. Não adianta. Aí tem outras questões, que aí, por exemplo, a pessoa às vezes me procura, Sidney, eu estou precisando fazer uma mentoria. Então eu estou aqui, eu quero chegar ali. Aí eu vou dar conselho, é diferente de coach. Coach não dá conselho. O coach... Enquanto coach, ele simplesmente vai fazer pergunta, não dá conselho. O mentor, ele dá conselho. Por quê? Porque eu sei como chegar naquele caminho. Então eu vou falar, você sai daqui agora, entra à sua direita, depois entra à esquerda, passa por uma porta e acessa onde você vai chegar. Isso é mentoria. Então isso eu faço hoje. Que já é um outro degrau. Já é um outro estilo de ação. O coach que começa dando dica para a pessoa já está errado. Porque, cara, quem sabe o que é melhor para ela é ela. Agora, se ela é bem específica e fala, Sidney, eu nunca escrevi um livro, eu quero escrever um livro. Eu já escrevi um livro. Então, eu posso falar, baseado na minha experiência, como se escreve um livro. Eu escrevi um livro em menos de 2 meses. Como você fez isso, Sidney? Primeiro que eu detive todo o conhecimento que eu tenho aqui. Depois eu fui pesquisar bases bibliográficas que coincidiam com as verdades que eu acredito, com as verdades que eu estudei, eu fui colocar ali, para embasar tudo aquilo que eu estou falando. E aí vai construindo uma narrativa com base nos pilares e tal, e aí você vai ter um livro. Então eu consigo mentorar uma pessoa a fazer um livro com base na experiência que eu tenho. Puxa, Sidney, a melhor forma que tem? Não sei, foi a forma que eu consegui fazer em 2 meses. É a melhor? Não sei. Mas você tem um know-how porque você já fez. Eu tenho um know-how porque eu já fiz. Então, quando o empresário, eu tenho mentorado, por exemplo, quer ser mentor.
Cid, como é que você fez para ser mentor? Vem aqui. Eu tenho cases de cara que me contratou e com um mês ele já estava tendo resultado. Porque já tinha o conhecimento, é só colocar em prática um passo a passo. Da mesma forma que eu contrato, quando determinadas questões que eu preciso fazer, eu contrato um mentor para poder fazer o processo. Sim. Me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Se você quiser ter um jornal igual ao do Rodrigo, em qualquer lugar do Brasil, vamos supor assim, o que você tem que fazer? Qual que é mais sensato? Você ir quebrar a cara? Ou de repente, Rodrigo, quanto você cobra para me ajudar, para me dar tudo que você sabe relacionado ao jornal? Me transferir o conhecimento. Transferir o conhecimento. Então isso é muito comum. As pessoas preferem quebrar a cara, ver o outro como concorrente. Então esse meu mentorado hoje, a pessoa quando quer montar uma oficina, o Alessandro, inclusive, da Bosch Car Service. Alessandro, eu quero que você me ajude a montar uma oficina. Você me ajuda? Eu ajudo. Quanto você me cobra? X. Para ajudar lá. Você sabe que isso é muito comum no ramo da gastronomia, né? Eu tenho alguns amigos que são chefes de cozinha e eles são contratados para fazer o cardápio de um restaurante, para direcionar a cozinha. O que você vai fazer? Eu vou fazer comida árabe, eu vou fazer um restaurante japonês. E aí ele vai lá como chefe e vai organizar a estrutura. Ele não é concorrente, ele é um mentor. É um mentor. E aí, hoje também, já está se banalizando a questão do mentor também. Todo mundo é mentor. Mas aí você senta com... Eu sei porque eu já vi pessoas que... Como é que você faz o processo de mentoria? Eu ajudo a pessoa, ajuda como? Não tem um método, não tem uma fórmula. Eu preciso ter um método. Porque muitas vezes, só falando, eu vou ficar 10 anos falando com a pessoa vai fazer errado. Aí o que eu faço? Quando a pessoa me pede para ajudar, eu tenho que ter uma metodologia e uma forma de ajudar aquela pessoa. Né? Muitas vezes, por exemplo, a maioria das pessoas que me procura, Sidney, eu não aguento mais, estou sufocado pela operação. A metodologia que tem para se tirar a pessoa da operação, pensa num negócio simples. É a mais simples que tem, mas a mais difícil de ser aplicada. Porque o próprio dono do negócio, ele não larga o osso. Ele não larga o osso. O comportamento dele impede. Então, esses casos são... ele não delega isso. Ele não delega e não faz o movimento. Né? Porque, ele faz tudo, né? Às vezes ele até faz tudo. Às vezes, quanto mais gente ele contrata, mais ele sufoca. É mais gente... Para ele tomar conta, mas sem delegar. É isso aí. Entendeu? Então, nesse processo, o que eu faço? Trabalho a mentalidade da pessoa. Trabalho a mentalidade dela para ela mudar. Por exemplo, você quer que sua empresa cresça hoje. Se você faz tudo na sua empresa, ela não vai crescer nunca. Ela vai ser do mesmo tamanho sempre. Minha empresa vai crescer. Não vai ser a mesma empresa sempre. Por quê? Porque você sozinho. Não tem como escalar algo sozinho. São raríssimos os negócios. Não sei investimento em bolsa, né? Você vai lá, senta e fica programando. Mas eu não gosto muito de investimento. Nunca gostei. Porque o cara hoje é bilionário. É o maior do mundo. A Forbes todo mês tem que mudar o personagem, né? Porque, a ação do cara caiu e ele ficou pobre. Né? Perde bilhões. Esses dias o Facebook perdeu algumas centenas. Temos um exemplo aqui no Brasil, não vou falar o nome porque eu não quero um processo, mas a gente tem aqui. O sujeito era bilionário num dia. O Wake não dá para... Tá público, né? Informação. Então, ele saiu lá de 87 bilhões, alguma coisa assim, para uma bagatela de 2, 3 bilhões, eu não sei, né? Que é o que... Que não é mal, né? Não, não é nem um pouco mal. Então tá pobre, mas não tá pobre assim, não, né? Mas... mais perto do que foi, né? Sim, com certeza. Então, mas você entende? O que tinha? Tinha uma empresa com valor de ação no mercado alto. Uma vez estava numa situação, assim, e eu, por acaso, eu estava lá no cliente, ele estava querendo contratar uma assessoria lá para desenvolver o negócio dele e tal, e eu fiz uma pergunta, que até depois que eu me questionando, eu falei, acho que eu fui delicado, né? Que eu perguntei, mas qual é o caso de sucesso que você fez, né? Para a gente parametrizar aqui, saber e tal. Meu cliente me deu uma cutucada. Eu acabei desistindo da pergunta, mas é uma pergunta cabível. Quer dizer, você deve ter vários casos que você tem de sucesso, fala, não, fiz isso, né? Agora, a pessoa na hora não respondeu. A vida mostra quem a pessoa é. Mas tem que conversar, né? Por tem isso que perguntar. É o histórico, né, da pessoa. Por isso que o tal do coach aí tá entrando em declínio, que o cara quer ajudar um monte de gente, mas ele tá ferrado.
Entendeu? Como é que eu vou falar como ter uma empresa sólida se eu nunca tive uma empresa sólida? Se eu nunca tive uma empresa com problema? Mas as respostas são erradas. Você deu a resposta certa aqui, agora há pouco. Você falou, olha, não sou eu que vou dizer como é que a empresa... o conhecimento é o know-how dele. Eu só vou fazer as perguntas adequadas para que ele responda e perceba onde que está o caminho. Justamente. Mas normalmente o que se tem? Uma pessoa que conduz alguém ao sucesso, ele tem o caminho do sucesso. Então, quando você vê coach, você pergunta para ele se ele tem um coach para ele. Quem que é o coach dele? Entendeu? Normalmente a pessoa não tem. Ela não tem nem dinheiro para pagar um coach. Ela só vende coach, mas não tem coach. Entendeu? Então ele acredita, ele vende uma coisa que ele mesmo não acredita. É muito comum. Aí não dá.